Vamos lá, vamos definir, né, o que é lá. hipertensão, quais as causas e como ela se caracteriza, né? Sintomas, etc. E tal. Se tem sintoma, porque dizem que é um mal silencioso também. Dependendo da gravidade, pode ter sintomas ou não. A hipertensão arterial, se a gente for fazer uma definição teórica simples, né, significa o aumento dos valores da pressão arterial, né, e esses aumentos ficam sustentados, né, acima de determinados valores. Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a Sociedade Brasileira de Hipertensão, esses valores seriam para a pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 e para a pressão arterial diastólica igual ou superior a 90 milímetros de mercúrio. Uma coisa ou outra. Né? Então, isso que classificaria, o que definiria a pressão arterial. Nos Estados Unidos, a hipertensão. Mas aí, tirando a dúvida da galera. Uhum. Então, estar acima de 120 por 80 ou 12 por 8 não é um ponto de corte exato para a hipertensão. Não, para hipertensão não. Para pré-hipertensão? Assim, os Estados Unidos, eles publicaram já em 2018, 2019, se não me engano, uma força-tarefa de controle da pressão arterial que eles diminuíram o ponto de corte para a hipertensão arterial. Então, eles baixaram, se não me engano, foi para 130 a pressão sistólica, ou 135, e 80 a pressão arterial diastólica. Isso nos Estados Unidos, né? Porque existe uma parte epidêmica muito grande, né, de pessoas com hipertensão e com doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. E alguns estudos mostraram que mesmo as pessoas que não são hipertensas lá nos Estados Unidos, alguns estudos já clássicos, né, que essas pessoas que não eram hipertensas, se elas tivessem valores mais altos de pressão arterial, em longo prazo, elas tinham mais chance de desenvolver doenças cardíacas, mesmo não sendo hipertensas. Então, a estratégia seria o quê? Bom, tem que diminuir o valor de pressão arterial desse pessoal, né? Tem um estudo do Myers, de 2000, 2001, que já mostrou isso, e várias outras pesquisas confirmaram esses achados. Então, eles resolveram diminuir, né, o sarrafo para que as estratégias para redução de pressão arterial fossem tomadas o quanto antes. No Brasil, ainda não houve essa necessidade. Então, os pontos de corte continuam sendo 140 para a pressão sistólica, igual ou superior, ou 90 para a pressão arterial diastólica. Abaixo disso, não significa que o cara está saudável, né? Existem os valores de pré-hipertensão, né? E que seriam os valores de pressão arterial normal ou os valores ótimos de pressão. Os valores ótimos de pressão são aqueles menores de 120 por 80. Então, quando a pessoa tiver menos do que 12 por 8, a pressão dela seria classificada como ótima. Excelente. Né? Excelente. Os valores normais seriam ali entre 120 e 130 de sistólica, né? E algo entre até 80, 85 para pressão arterial diastólica. E entre esses valores e os 140 por 90 seria a pré-hipertensão, que é a condição na qual o sujeito tem mais chance de se tornar hipertenso. E quais são as causas? O que causa a hipertensão e por que ela é tão prejudicial para a saúde? Que risco que ela traz? Fica silenciosa, né? Exatamente. Tem várias causas. Em torno de 30%, alguns estudos até mostram 50%, seria uma causa genética. Pessoa, ou ela herdou isso dos pais, né? Ou ela nasceu com alguma alteração genética favorável ao aumento da pressão arterial. E tem aquelas outras causas que são relacionadas a hábitos de vida, né, ou as condições nas quais as pessoas vivem. Então, por exemplo, a má alimentação, uso de álcool, de fumo, estresse, inatividade física, obesidade, diabetes. O sal, né? Também. Exatamente, o sal na alimentação. Né? Tudo isso pode aumentar a chance da pessoa desenvolver hipertensão. Algumas dessas variáveis elas têm um peso maior, outras um peso menor, mas depende muito da combinação delas. Né? Então, elas têm os seus efeitos isolados e os efeitos combinados também. Normalmente, o obeso, o cardiopata de outra natureza desenvolve também um... A cardiopatia, ela pode ser, ela é mais consequência da hipertensão do que causa. Então, assim, por que é ruim a pessoa ter hipertensão? Né? Uma das complicações é a doença cardíaca. Então, assim, a pessoa, quando tem uma pressão arterial muito grande nas artérias, o coração precisa fazer muita força para poder ejetar o sangue. E o coração vai fazer uma força desnecessária, porque a pessoa está em repouso. É diferente dela estar fazendo um exercício, que você tem uma série de respostas hormonais que contribuem para que o coração faça mais força.
né? Então, ela em repouso, fazendo o coração se contrair demais, é altamente prejudicial ao coração. Então, em médio e longo prazo, ela pode desenvolver doença cardíaca. Então, a doença cardíaca costuma ser uma consequência da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um dos componentes da síndrome metabólica. Sim. Ela tem ela faz parte da síndrome metabólica ou plurimetabólica, né? E ao contrário da doença vascular, o sobrepeso, a obesidade e a diabetes podem desencadear a hipertensão. Pode desencadear a hipertensão. A diabetes, dependendo do tipo de diabetes, principalmente diabético tipo 2, que ele produz uma quantidade grande de insulina, mas essa insulina não age como deveria agir, a insulina acaba causando uma resistência vascular periférica. A insulina é vasoconstrictora. Então, ela contrai os vasos, obviamente, isso aumenta os valores de pressão arterial dentro das artérias. E a obesidade, por várias substâncias que o tecido gorduroso produz, que acaba aumentando a resistência vascular periférica também. Além do próprio hábito alimentar da pessoa obesa, que contribui para o aumento da pressão arterial. E a relação da disfunção endotelial? Foi algo que eu estudei lá no doutorado, mas como é que está essa relação? É realmente o mecanismo inicial ali, a disfunção endotelial precede tudo. Exatamente, que tem a ver com a resistência vascular periférica, ou seja, o endotélio, que é a parte interna das artérias, teoricamente ele teria a capacidade de relaxar, né, de aumentar a sua elasticidade, permitindo maior fluxo de sangue. Quando ele perde essa capacidade de relaxamento, as artérias se tornam mais rígidas. E aí o sangue acaba fazendo mais pressão dentro das artérias. Isso repercute naquela força que o coração precisa fazer a mais para poder o sangue circular, ejetar o sangue e fazer o sangue circular. E tem uma história de que o endotélio ele tem 2 gerações, né? Acho que próximos 40 anos a gente acaba trocando o endotélio e o segundo não é tão eficiente. Tinha uma história dessa. Mais ou menos, né? Na verdade, assim, com o tempo, ao passar do tempo, obviamente que a gente vai tendo modificações fisiológicas no nosso corpo, né? E muitas dessas modificações têm a ver com os hábitos de vida que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas têm mais chance de desenvolver hipertensão porque o envelhecimento enrijece as artérias e os hábitos de vida que a pessoa mantém ao longo desses anos pode fazer com que ela tenha mais fatores de risco para hipertensão arterial também, né? Então, assim, as pessoas mais velhas que não têm um hábito de vida saudável, elas estão há muitos anos contribuindo para que a hipertensão arterial aconteça. Mas tem outras pesquisas que mostram, né, que a pessoa que se mantém fisicamente ativa, ela consegue ter um endotélio jovem, mesmo as pessoas mais velhas, né? Elas, como se elas tivessem aumentar a longevidade. Exatamente, uma redução da sua idade endotelial. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.